Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 da Imersão Governança de Inteligência Artificial. Sou a Lamara Ferreira, estou muito feliz de ter hoje aqui a sua presença e, por favor, ficar muito à vontade para eu colocar aqui no nosso chat a sua área de atuação, se você é um profissional de TI, advogado ou outra área. Também, se quiser compartilhar o teu LinkedIn, vamos aproveitar aqui para nos conectarmos. E a cidade de onde você está assistindo a nossa imersão. Eu estou aqui em Sorocaba, São Paulo. Então, vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos ontem na nossa aula 1. Vimos diversos riscos da inteligência artificial. Lembra da figura do iceberg? Tá lá na camada superficial que todo mundo vê, enxerga toda a questão da produtividade, da redução de custos, eficiência operacional. Mas aqui nas profundezas do nosso oceano, o que nós encontramos? Várias preocupações relacionadas aos riscos, à segurança da informação, uso ético responsável. Você viu, né, o risco relacionado às informações falsas, a questão de vazamento de dados. Tivemos aqui o risco relacionado à questão dos vieses. Lembra que nós fizemos um exemplo do bombeiro? Fizemos na aula ontem, conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos ali uma questão super importante do viés. Isso precisa ser considerado no nosso projeto de IA, logo no início do projeto, ali onde nós vamos definir a nossa base de dados. E mais um item aqui que foi super importante na aula de ontem, nós vimos que nesses riscos que moram as nossas oportunidades profissionais, e que não são poucas. Te mostrei aqui várias vagas abertas no LinkedIn para atuar com governança de IA. E também a remuneração, que está maravilhosa, iniciando ali. Você viu, mostrei muitos prints aqui de salários. Você pode estar começando ali com um salário de 5 mil, chegar a 10, 15, 20, até 25 mil, atuando aqui numa posição de gestão, de liderança na governança de IA. E, além disso, nós temos oportunidades para consultoria. Você desenvolver esse programa de governança de IA através de consultoria dentro das empresas e também os treinamentos e capacitações. Então, aqui um mar de oportunidades, um verdadeiro oceano azul. E reforçamos na aula de ontem que este é o melhor momento, porque quem está iniciando, né, quem está chegando agora, bebe água limpa. O que aconteceu com quem se posicionou lá atrás no início da LGPD? E eu me coloco aqui neste exemplo, né? Eu comecei nos primórdios da LGPD, quando todos falavam que a lei não ia entrar em vigor, que isso não ia dar em nada no Brasil. E quem se posicionou lá atrás no início saiu na frente. Tanto para consultoria, treinamentos, as ferramentas de LGPD, nós vimos aí se consolidar quem se posicionou primeiro no mercado. Por isso, eu te convido a se posicionar agora. Esse é o melhor momento para você se posicionar na governança de IA. Outro ponto da aula passada que eu quero refrescar aqui a tua memória, foi a era softwareológica. Lembra? Fizemos uma linha do tempo desde a época que nós não tínhamos internet até os tempos atuais, e você viu que teve ali uma fase, quando a tecnologia surgiu, como é que era? Era um caos. Você chegava meio-dia num banco para fazer um pagamento e estava o sistema fora, porque estavam atualizando, nós não tínhamos regras, processos, tudo era muito novo. Então, era um cenário de caos. E é um cenário muito semelhante ao que nós estamos vendo com a inteligência artificial, que estão ignorando os controles fundamentais de compliance, segurança da informação. E é nesse cenário, caótico, que nós precisamos de governança, gestão, colocar aqui ordem na casa, e as empresas estão desesperadas, atrás desses profissionais, com essa sede, com essa necessidade, que elas sabem que não tem como continuar se desenvolvendo, crescendo com a inteligência artificial, se não tiver aqui um uso responsável e seguro, certo? Então, aproveitamos aqui o início da aula para recapitular o que nós vimos na nossa aula de ontem, e agora seguimos com a nossa segunda aula. Já deixa eu compartilhar aqui a apresentação contigo. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Algumas instruções, as mesmas instruções que nós vimos na aula passada.
Foco, continue aqui fazendo anotações, né, vale muito a pena quando você está anotando, registrando, você está gravando essas informações na sua mente. A duração da aula, assim como ocorreu ontem, deve ser uma aula que deve ter duração de 1 hora até, no máximo, 1 hora e meia. Então, no máximo, 9h30, você já está aqui liberado dessa aula de hoje. A apresentação da aula de hoje vai estar lá no grupo também. Eu pedi para minha equipe colocar aqui no chat o link do nosso grupo. Se você ainda não entrou, acessa, né, clica lá no link para entrar no nosso grupo, porque essa apresentação não é enviada no e-mail, é somente para quem está no grupo. E seguimos aqui o nosso concurso do tablet mais kit de livros, né? Vou estar colocando no final da aula o link da nossa segunda pesquisa de feedback. E é muito simples para você participar do concurso, basta ter assistido a aula passada, nossa aula 1, assistir hoje a aula 2 e a nossa aula 3 amanhã, nossa última aula, certo? Então, é isso, preencheu o formulário, pronto, você já está concorrendo. E o nosso certificado é através da frase secreta. Então, se você ainda não está me seguindo lá no Instagram, vai lá, Lamara Ferreira. Ontem soltei ali o primeiro trecho da nossa frase e hoje nós vamos receber aqui o segundo trecho. No terceiro dia você vai completar a frase, vai me chamar lá no Instagram, nós vamos liberar o seu certificado. Certo? Então, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Você viu, então, as oportunidades e deve agora estar se perguntando, tá, mas como que é a metodologia? Quais são as ferramentas? O que eu preciso fazer para desenvolver dentro de uma empresa um projeto de governança de o que é o passo 1, passo 2, passo 3, quais atividades que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar. Então, na aula de hoje e na aula de amanhã, você vai ver isso tudo. Vou te mostrar aqui também a linha do tempo, evolução da IA e os principais conceitos. Vamos ver a diferença dos projetos de software e os projetos de IA. Temos aqui uma diferença crucial que muda totalmente a regra do jogo. Vamos ver hoje o inventário de IA. Vou te mostrar a nossa ferramenta para diagnóstico, mapeamento, IA Compliance Canvas. Vamos ter um estudo de caso com a empresa V4, que é uma empresa líder, né, aqui no segmento de marketing, vendas. Por que eu trouxe esse exemplo, né, para o estudo de caso? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver. Aqui os profissionais de LGPD, segurança da informação, TI, os advogados concordam comigo. O projeto de conformidade e governança, e nós enfrentamos muito isso na LGPD, era visível. Quando eu chegava para a área de marketing, tínhamos muitos desafios, muitas barreiras. Muitas vezes, até quando você ia já conversar sobre LGPD com essa área, segurança da informação, já te olhavam com aquela cara assim, ai, lá vem. Então já tinha ali uma barreira muito grande. E o nosso desafio é justamente esse, né? Caminhar junto com essas áreas de negócio, eliminarmos aqui essas barreiras e adotar controles que vão melhorar a conformidade, vão trazer segurança, mas que também não vão inviabilizar o trabalho dessas áreas, né? Não podem ser tão burocráticos, pesados, a ponto de inviabilizar aqui a entrega de valor. Então, é um desafio muito grande. Então, se você consegue fazer um projeto de conformidade em uma empresa, uma área de vendas, marketing, você vai conseguir em outras áreas, porque sem sombra de dúvidas, é aqui um dos segmentos que é mais desafiador. E a V4, só para você ter uma ideia, tá? Ela atende empresas como iFood, XP, Cicobi, então vai ter aqui um exercício muito interessante. E vamos ver também o passo a passo para a implementação do programa de governança de IA com a nossa trilha de 5 passos. Então, vamos iniciar com a nossa linha do tempo. Muitos de vocês devem ter essa impressão que a inteligência artificial parece que surgiu com o ChatGPT. Parece que é algo muito recente, mas não. Ó,
A inteligência artificial já tem um bom tempo. Na nossa linha do tempo aqui, deixa eu te mostrar, ela começou já em 1950, com Alan Turing, que cria o teste de Turing. Como que funcionava esse teste? Você estava ali conversando com uma máquina inteligente, ali simulando o humano, e tinha que distinguir se você estava conversando com um humano ou com uma máquina. Então, isso já iniciou lá em 1950. Para você ter ideia, 1956 já cunharam pela primeira vez ali o termo inteligência artificial. Então, olha, já tem muito tempo. E olha que interessante, ali entre 1966 e 1997, nós tivemos um inverno da inteligência artificial. Foi um momento ali que congelou tudo, deu uma parada. Por quê? Né? Pouco financiamento, críticas, falhas, baixo interesse. E aí você pode até se perguntar: nossa, Lamara, se isso aconteceu no passado, será que não poderia acontecer novamente? Tem uma diferença desse período aqui para os tempos atuais que é crucial. Crucial. Olha só, o que uma IA precisa para performar bem, para ter um belo desenvolvimento? Poder computacional e dados. Como era nessa época aqui, 1966 e 1997, se compara ao poder computacional que nós temos hoje? E a quantidade de dados? Pois é, totalmente diferente. Nessa época aqui você não tinha redes sociais, o Google não, né? Não imagina, é totalmente diferente. Olha todo o conteúdo que foi produzido nos últimos anos, né? É uma quantidade de dados absurda. Então, é um cenário aqui completamente diferente. Até quando nós falamos do desenvolvimento de IA, é algo que está num crescimento acelerado e que segue desta forma evoluindo para os próximos anos. Mas lembrando, né? Essa evolução precisa ter governança, porque senão, né, não tem como. É como fazemos aqui um prédio sem a fundação, né? Precisa ter a fundação, senão vai ser um castelinho de areia, vai desmoronar. E aqui, 2011, né, nós temos aqui a Siri, olha só, 2014, a Alexa, 2022, a OpenAI cria o ChatGPT, né? Então, se engana quem pensa, né, que isso tudo começou, em 2022 com o ChatGPT, não, a IA já tem um bom tempinho, é desde 1950. Depois, em 2023, a Microsoft lança o Copilot e o Google o Gemini, né? E, olha só, uma curiosidade, o ChatGPT, ele bateu o recorde como a tecnologia mais rapidamente adotada da história, obtendo mais de 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Olha isso, gente, 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. O recorde anterior foi do TikTok e havia levado 9 meses. Vamos ver agora os tipos de inteligência artificial. Anota que isso daqui é muito importante, você vai ouvir esses termos aqui nas reuniões, nos projetos. Então, primeiro, inteligência artificial limitada. Como o próprio nome diz, para você não esquecer, ela é limitada. Ela vai ser muito boa em executar uma determinada tarefa. Então, são máquinas que imitam comportamento humano e são especializadas em determinadas tarefas que foram programadas. Então, por exemplo, eu sou muito boa de construção de textos. Eu sou muito boa em reconhecimento de imagens. Eu sou muito boa em direção, aqui ó, carro autônomo. Então eu sou muito boa em uma determinada tarefa. Eu sou uma inteligência artificial limitada. E nós temos a inteligência artificial geral. Ela está ainda em um nível hipotético, que a IA poderia executar qualquer tarefa cognitiva humana com a mesma competência que nós, seres humanos. Ela seria capaz de emular habilidades cognitivas e solucionar problemas para os quais ela ainda não foi programada. Então, por exemplo, essa IA que é boa na construção de textos, ela não foi programada para direção e pronto, consegue
fazer ali a direção também. Então, ainda em um nível hipotético. E eu tenho a super inteligência artificial, a super poderosa lá, a Skynet do Exterminador do Futuro. Ela existe apenas no campo teórico e seria um sistema que demonstra poderes intelectuais sobre-humanos, muito melhor aqui que nós seres humanos, em qualquer área do conhecimento, incluindo a ciência, a criatividade e as habilidades sociais. Vamos falar agora sobre esse aqui também eu preciso pedir para vocês fazerem anotação. Isso aqui é um divisor de águas. Muda totalmente o jogo. Sistemas de software clássicos e sistemas de IA. Se engana a pessoa que vai chegar para um projeto de inteligência artificial achando que é igual a um projeto de software comum. Não. Inclusive, precisei simplificar isso aqui em um único slide. Nossa aula levaria pelo menos umas 5 horas, mas eu preciso falar para vocês, isso aqui está bem aprofundado, detalhe no detalhe, né? Trazendo até uma visão aqui de engenharia, construção de um projeto de IA lá dentro da nossa plataforma, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui estou trazendo de uma maneira simplificada para você entender a diferença. Como que isso aqui funciona? Um sistema de software tradicional, o que é o combustível dele? Regras. Do que ele se alimenta? Regras. Então, por exemplo, vou ter aqui um sistema e ele vai calcular aqui o salário de um funcionário PJ. Ele vai pegar quantidade de horas trabalhadas vezes o valor da hora daquele funcionário e eu vou ter ali o valor total do salário. Muito simples. Essa é a minha regra. Pois é, é assim que o sistema de software funciona. Ele tem várias regras ali que são implementadas, né? Se eu recebo aqui uma determinada informação, eu tenho uma ação, né? Se não, é assim que ele funciona. É uma estrutura de regras que são bem definidas. Um sistema de inteligência artificial é totalmente diferente, né? Já temos aqui, pelo próprio nome, né? Nós temos o aprendizado, ele tem inteligência. Essa regra aqui, ela não vai se adaptando conforme o contexto que está ali mudando. Não, uma regra, ela está ali definida. Um sistema de IA, ele tem essa capacidade de aprendizado. E como que ele vai aprender, Lamara, já que não é através de regras? Eles vão ter esse aprendizado a partir de um grande volume de dados. Então, eles vão analisar, classificar esses dados para tentar encontrar padrões. Vou fazer aqui uma analogia. Estou com um filho pequenininho e já estou ensinando lá para ele, nos livrinhos, os animais. Então, eu estou lá ensinando para ele: olha, filho, isso aqui, cachorro, gatinho, leão, né? Tô mostrando ali para ele, através de figuras, vários exemplos. Daqui a pouco ele vai andar na rua, vai ver o cachorro, vai falar, cachorro, porque ele já aprendeu, já assimilou através lá das figuras que eu estou mostrando para o meu filho nesse livrinho. Então é assim que a inteligência, fazendo uma analogia aqui bem simples para vocês não esquecerem, é assim que a inteligência artificial vai aprender, através desses exemplos, né? No nosso conjunto de dados, ela vai encontrando padrões. Então, por exemplo, ela cria padrões de cachorro, gato, macaco, leão, a partir dos exemplos que você mostrou e experiências, né? E assim, aprende e vai evoluindo. Por isso que é tão importante um grande volume de dados e uma boa qualidade para o treinamento da IA. Logo, os modelos de inteligência artificial de aprendizados aprendem a imitar o pensamento humano, dando sentido aqui para os dados. E aqui, vou pedir para você fazer essa anotação também. Isso aqui é muito importante. Não adianta você ter um modelo de inteligência artificial super sofisticado se a tua base de dados for ruim. Se o conjunto de dados que você estiver utilizando para esse treinamento for ruim. Conjunto de dados ruim, modelos sofisticado, inteligência artificial ruim. Não tem como. Você precisa ter um bom conjunto de dados para a tua inteligência artificial poder performar
bem. Então não adianta o modelo ser super sofisticado se os dados que nós estamos utilizando para os treinamentos são poucos dados, são dados com vieses. Lembra que você viu ontem lá no exemplo do bombeiro? Com pouca variedade, sem padrões de formatação. Isso aqui é um problema, né, gigante. Com duplicidade, equívocos de cadastro. Então, ter uma boa base, ter qualidade, né? Por isso que a governança, né, dos dados também, ela é fundamental para a inteligência artificial. E o clássico que vocês, quem é que é de TI escuta isso aqui o tempo todo, né? Tive aqui uma ideia de um aplicativo, de um site, enfim. Agora vocês vão escutar muito, né? Tive a ideia de um projeto de IA. Quando vocês se depararem com esse cenário dentro das organizações, já saibam. Primeira coisa, qual que é o primeiro passo? Nós temos os dados necessários? Essa aqui é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tenho os dados necessários, legal. Como está a qualidade desses dados? Certo? E seguimos com o ciclo de vida. Como que funciona, aqui, né, de uma forma simplificada, um projeto de AI? Então, lá no projeto de desenvolvimento de software, por exemplo, você vai ter a definição dos requisitos, vai ter uma fase de desenvolvimento, testes, né? Se for utilizando aqui os nossos métodos ágeis, nós vamos ter isso tudo nas nossas sprints, nos nossos ciclos, até ali, né, o nosso deploy, enfim. Aqui, num projeto de IA, o primeiro passo é a compreensão do negócio, entender esses objetivos. Depois nós temos o entendimento desses dados, a preparação desses dados, a modelagem, a avaliação e implantação. E aqui você, profissional de governança de IA, você precisa ser envolvido durante todo esse ciclo. Porque lembra dos riscos que você viu na aula 1? Eles existem em todas essas fases. Por isso que os nossos controles precisam ser implementados em cada uma dessas fases. Você tem que estar preso, você não pode estar aqui só no final, na implantação, senão a empresa vai ter retrabalho, custo alto. Nossa, vai ser uma dor de cabeça gigantesca. Você precisa ser envolvido aqui desde o início, na definição dos objetivos. Você precisa ser envolvido aqui, ó, quando estiverem analisando essa base de dados que vai ser utilizada para o treinamento. Essa base pode ter vieses. Então, você tem que ser envolvido logo no início e durante todo o ciclo de vida. Anota que isso aqui é muito importante. Então, na prática, o líder da governança de IA deve estar alinhado aqui, ó, de mãos dadas com o responsável pelo projeto de IA. Vocês precisam caminhar, né? Devem aqui caminhar em conjunto. Você é envolvido desde o início e durante todas as fases do ciclo de desenvolvimento. Deve fazer parte das reuniões, das definições, escolha de fornecedores, isso aqui é super importante. Falamos isso na aula passada, lembra? Não adianta ter só cláusulas, não adianta fazer aqui só um NDA, um acordo de confidencialidade, eu vou fazer uma auditoria nesse fornecedor. Essa ferramenta de auditoria, inclusive, nós vamos ver amanhã, tá? Na aula 3, vou mostrar para vocês. Auditoria tanto dentro de casa quanto com os nossos fornecedores. Definição dos critérios de avaliação, cenários de teste, até o deploy, monitoramento, melhoria contínua. Você vai fazer parte, você deve ser envolvido durante todo esse ciclo. E posso pedir licença aqui para vocês? Vou dar uma licencinha aqui na parte técnica, ok? É o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Olha, trabalho há mais de 15 anos com consultoria em TI, segurança da informação, eu posso falar para vocês. São muitos termos técnicos, sopinhas aqui de letras, é aquela loucura toda. E com a governança de inteligência artificial não foi diferente. Teve vários momentos aqui em aulas, reuniões, que eu achava que estavam falando em mandarim. Sério. Não é, né, tudo esse mar de rosas, Disney, que todo mundo desenha por aí. Você precisa estar realmente muito focado
não desistir. Assim como qualquer outra área, é uma área que vai exigir muito estudo e mão na massa. É a prática que vai fazer você destravar. E muita perseverança, muita resiliência, tá? Não desiste. Eu preciso te dizer isso. Não desiste. Nos momentos que ficarem aqui difíceis, eu quero que você escreva o seu combustível. Eu te mostrei ontem os salários, você viu? Para quem está lá começando, né? Eu começar lá, júnior, pleno, sênior, você viu salário de 5, 10, 15, 20, até 25 mil. Mostrei aqui para você ontem os prints dos salários lá na Cato. É uma área muito bem remunerada, sim, vale a pena, mas essa trilha, né, essa construção vai depender do teu foco. Então eu quero, quem é meu aluno já conhece esse exercício, não tem problema, escuta aqui de novo, vou pedir mais um pouquinho a tua paciência, vai lá e atualiza. Atualiza, então, quem já é meu aluno já conhece isso aqui, vai atualizar. Você que está vendo pela primeira vez é o seguinte, você vai escrever qual é o seu combustível. Qual que é o teu maior motivo, a tua razão? O que, que mudaria hoje na tua vida, podendo receber aí 10, 15, 20, 25 mil reais de salário, do faturamento na tua consultoria, se tornando uma referência, atuando com governança de algo, o que, que mudaria na tua vida? O meu maior combustível, eu vou revelar aqui para vocês. Olha essa primeira foto aqui, ó. Minha mãe entregando flores aqui para ela. Esse dia foi muito especial. Foi o dia da minha defesa, apresentação da minha tese no mestrado profissional em gestão e tecnologia, e eu dediquei a minha tese à minha mãe. Deixa eu te contar rapidinho aqui da minha mãe, por que esse combustível para mim é tão forte. No momento do mestrado, era um momento ali também que a minha consultoria em LGPD estava engrenando. Eu vou falar para vocês, foi um momento mais desafiador de toda a minha vida. Não foi nada fácil pegar aquele início ali da empresa que é tão desafiador, junto com o mestrado. Foram momentos, assim, muito difíceis, assim, que era uma sobrecarga gigante do trabalho e das atividades do mestrado. E eu olhava para o meu combustível, que estava aqui anotado no meu computador, no post-it, minha mãe, eu não desistia. Minha mãe, ela vem de uma família de 17 irmãos. 17. Família da roça, origem humilde, muito trabalho. E a minha mãe, aos 10 anos de idade, ela foi forçada, ela não queria, ela foi forçada a largar os estudos para trabalhar como empregada doméstica. E vou te falar, a minha mãe é a pessoa que eu conheço mais apaixonada pela educação neste mundo. Tu imaginas isso? Como que foi isso para ela? Com 10 anos, ter que largar tudo para ser empregada doméstica, forçada. Só que ela não desistiu. Depois, ela já tinha tido, eu e meu irmão, ela voltou para os estudos, tá? Terminou, fez graduação em pedagogia empresarial lá na Univale, em Santa Catarina, e MBA em gestão escolar aqui na USP. Mas a minha mãe, o maior sonho dela era o mestrado. Ela não conseguiu chegar no mestrado, então eu pensava assim, eu não vou desistir. E o dia do meu mestrado, o dia lá da minha tese, eu vou dedicar minha tese à minha mãe. Eu tô me emocionando toda vez que eu conto essa história. E foi muito emocionante. Valeu muito a pena não ter desistido nesses momentos que foram tão difíceis. E nesse dia eu estava aqui dedicando a minha tese à minha mãe, né? E honrando toda essa história tão linda dessa mulher que é tão apaixonada pela educação. E eu cresci escutando isso, ela já escutava isso da minha avó. Minha filha, estuda, conhecimento não ocupa espaço, é a única coisa que pode transformar a nossa vida. E de verdade, né? Como a minha vida foi tão transformada pela educação. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até aqui, eu devo à educação, né? Então, destaco aqui outros combustíveis também. Aqui viagem, amo viajar. Ai, faz pouco tempo, né? Tive o nascimento aqui do meu filho, Caio. Ai, meu Deus, o amor da minha vida. E outra também foi o dia do meu casamento, um dos dias mais felizes da minha vida também. E meus pais aqui, dá uma olhada nessa foto aqui do cantinho. Falei, né? Quando eu estive a primeira vez na Europa, foi muito emocionante, né? Um sonho realizado. E
Falei, ai, para ficar perfeito, só faltava meus pais aqui. O dia que prosperar deu tudo certo, eu quero trazer os meus pais aqui para a Europa também. E tá aqui a foto do meu pai e minha mãe no Coliseu, viajando, passeando. Dei esse presente para eles, essa passagem, para eles irem para Itália e Portugal. Então, que legal, né? Poder proporcionar isso tudo para as pessoas que a gente ama. Então, escreve aí teu combustível nos momentos que ficarem difíceis. Eu sei que você tem esses momentos, né? E novos, né? Acabam surgindo na nossa vida. Eu quero que você tenha o seu combustível aí escrito para você não desistir, certo? Desculpa, precisava dessa pausa aqui na parte técnica, porque isso aqui também é muito importante, é o que vai fazer você não desistir, seguir firme e ser um sucesso na governança de IA. E como atuar com essas oportunidades? Como que nasceu a nossa metodologia? Vou trazer aqui para vocês os bastidores agora da nossa consultoria. O que nós estávamos aqui escutando dos nossos clientes? Lamara, tivemos um incidente com uma ferramenta de IA. Isso aqui aconteceu com um cliente nosso. Se tratava de um assistente de reunião. Eles não sabiam que estava entrando ali automático o assistente e no final ele fazia todo o resumo ali da reunião, mandava para todo mundo que tinha sido colocado no invite, isso aqui estava tudo automático. Enfim, ficaram conversando ali vários assuntos paralelos, besteiras naquela reunião, não sabiam. Isso tudo foi enviado por e-mail para todo mundo que estava no invite. Tivemos ali um incidente, foi bem complicado. Estamos precisando de um código de ética em IA. Você tem esse documento? Esse aqui é um cliente passando por um processo ali de auditoria. Estamos precisando de uma política de IA. Cliente já sendo solicitado em auditoria também. O que devemos proibir nas ferramentas de IA, Lamar? Essa aqui é recorde aqui na consultoria. Estão colocando informações confidenciais da empresa no chat GPT. Perguntei algo que só quem trabalha aqui tem essa informação. E o chat GPT respondeu. Imagina se meu concorrente faz esse teste. Estão utilizando o chat GPT sem filtro nenhum. Estão colocando dados de clientes, dados confidenciais. Isso aqui, todo santo dia, nós escutamos essas queixas também. E como cuidar da segurança sem atrapalhar a inovação? Essa aqui é a pergunta de milhões. Sem tornar o processo burocrático demais. E você já passou por isso? Quem aqui atua com LGPD vai lembrar, lá no início da LGPD, muitos achavam que ela seria resolvida com o formulário lá de consentimento, o formulário ali pedindo consentimento para o tratamento dos dados, autorização. Muitas empresas achavam que estava pronta para a LGPD, até fiz aqui um meme, com o Eduardo Esteves. Não, nós vimos que a LGPD é muito além de formulário de consentimento. Aliás, ele é uma das hipóteses de tratamento, mas que é uma das últimas aqui que nós vamos escolher. Nós temos várias outras hipóteses e é muito mais profundo, Então, a governança de IA é a mesma coisa. Preciso que você tenha essa ciência. Ela não vai ser resolvida com uma política de uso de IA, com um código de ética. Pronto, fiz 2 documentos, tenho governança de IA na minha empresa. Não, é uma estruturação, é um programa de governança. Isso aqui é um projeto e tem continuidade, é uma estrutura de governança. Então, inspirada em Ethics by Design, Design Thinking, o Canvas, a ISO 42001, Comportamento e Cultura Organizacional, diversos livros que li, inclusive você está aqui participando no nosso concurso, quem sabe vai poder receber os 3 melhores livros que eu li sobre governança de IA. Juntando isso tudo, bati aqui no liquidificador, nasceu o IA Compliance Canvas. E vocês já sabem, faz parte aqui da minha missão. Conhecimento bom é aquele que é vivenciado, não está só no campo teórico, é empírico, você aplica. Então, é aquele que é vivenciado e é compartilhado. Minha maior alegria é poder compartilhar isso tudo com vocês. Então, trazendo aqui os frutos e aprendizados do LGPD Model Canvas, que é hoje uma das metodologias aí mais utilizadas no Brasil para adequação LGPD
presente tanto no setor privado, né? Nós temos aqui várias organizações utilizando o LGPD Model Canvas, Ravel Tecnologia, a Britânia, Unimed, no setor público, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Prefeitura de Joinville, várias prefeituras utilizando o LGPD Model Canvas, então está super consolidado, trazendo esses aprendizados, né? Serviu aqui como base sólida para a construção do nosso Canvas para inteligência artificial. Trazendo aqui para vocês, né, algumas fotos dos nossos alunos, facilitadores, aplicando o LGPD Model Canvas. Ó, aqui o comentário, sabe que eu gostei de poder enxergar o trabalho que era só de planilha. Já conheci o Design Thinking quando vi aplicado a LGPD, fiquei com isso martelando na cabeça, que a Letícia aplicando na empresa, a Taina, o Jadiel, AVS Tecnologia, Carol Félix, Renato, enfim, vários alunos facilitadores da nossa metodologia, aplicando o LGPD Model Canvas de norte a sul. Então, o IA Compliance Canvas, ele nasce com toda essa base sólida, esse aprendizado do LGPD Model Canvas. Então, ele traz aqui a missão de promover a inovação de IA com compliance, privacidade e segurança desde a concepção e durante todo o ciclo de vida. Lembra que vocês viram ali? Desde o entendimento do negócio, a preparação dos dados, até a nossa implementação. Então, envolver em todo esse ciclo de vida a nossa metodologia, que é visual, ágil, colaborativa, pode ajudar nesse processo. E como é que foi o lançamento do IA Compliance Canvas? Contei para vocês até na aula passada, né? Muitos podem falar lá, Mara, não sei, não tenho ainda tanta experiência, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me candidatar nessas oportunidades, e se essa questão da experiência for uma barreira, eu te falei na aula passada, vamos semear, cria a tua própria oportunidade. Como que eu fiz aqui? Bati lá na porta do Rogério da TechJump. Ele nos convidou para palestrar sobre LGPD, segurança da informação. Fui lá e falei, Rogério, quero falar sobre governança de IA. Posso levar o IA Compliance Canvas, que é a nossa metodologia, e apresentar para as empresas que vão estar nesse evento? E o Rogério topou. E foi um evento maravilhoso, foi ali o lançamento oficial do IA Compliance Canvas no evento WineTech, da TechJump. Tínhamos ali várias empresas de tecnologia, degustação de vinho, foi um evento muito legal, falávamos ali de governança de IA, segurança da informação, e o pessoal degustando vinho, foi um evento incrível. E assim nasceu o IA Compliance Canvas, neste evento, né, onde, aquilo que eu falo, tô lá, tô plantando as sementinhas, né, ali nós já tivemos muitos frutos. Quero muito te fazer esse convite, para levar esse tema de governança de IA adiante, né, e trazer ali ao final, isso aqui é muito bom, porque você não faz ali só a palestra e fica falando, né, no final você pode trazer aqui uma aplicação prática com IA Compliance Canvas. Vou trazer aqui esse exemplo para vocês. Então, já vamos aqui para o nosso cenário da V4, essa empresa que eu te falei, muito grande, né? Uma empresa referência nessa parte de vendas, marketing, e ela começou a desenvolver ali projetos de inteligência artificial, foi desenvolvendo ali os agentes dela de vendas, foi se consolidando e vamos supor que ela recebeu essa demanda, tá? Suposição aqui, ó, V4 recebeu essa demanda para desenvolver uma ferramenta de IA para triagem de currículo desses profissionais de venda. Vamos supor que é esse o nosso projeto. Então, temos aqui esse cenário, essa análise, que eu tenho que fazer uma análise de risco dessa ferramenta de recrutamento. Então, olha só, aqui na primeira coluna, deixa eu até ficar aqui na tela cheia para mostrar para vocês, ó. Trouxe aqui ele nesse formato, que foi o formato que nós levamos lá no evento com a TechJump. Vou mostrar aqui ele, né, para vocês. Esse formato aqui é uma 3. É um pouco maior que uma 4, mas também não é tão grande quanto o tamanho de uma cartolina. E nós colocamos um desse aqui, ó, na mesa de cada um. Então, ali já divulgando a nossa metodologia. A primeira coluna, e você pode,
quando você for fazer a implementação, você pode fazer tanto nesse formato físico, utilizando nessa A3, ou você pode fazer também de forma online. Aqui na primeira coluna, dados. Nós temos os dados de currículo do contexto de recrutamento e seleção do RH. Também temos a base de dados da empresa, o histórico dela de contratações. E olha só, já temos aqui um risco que vamos ter que levar para o nosso plano de ação. Não foi feita a análise dos dados. Podemos ter problema na qualidade desses dados e a falta de variedade. Lembra da aula 1? Lembra o que aconteceu com a ferramenta de recrutamento da Amazon? Lembra o que aconteceu com a Workday? Então, aqui você pode ter já um risco aqui de viés. Vamos ter que levar isso para o nosso plano de ação, certo? Ó, em objetivo, reduzir a demora no processo manual de análise e reduzir a questão aqui do viés também. Aqui é a parte de tecnologia, uma parte mais técnica, ó, predição para interação com o RH. Aqui não vou entrar aqui nessa parte mais técnica, mas está tudo lá dentro da nossa forma, essa parte de modelos, vocês vão entender direitinho. E aqui também, ó, precisamos levar para o nosso plano de ação, porque não foram definidos ainda métodos de otimização e validação. Papéis e responsabilidades. Aqui a organização, ela é tanto produtora, está produzindo, fornecendo ferramentas de IA, como também ela é cliente, né? Ela é usuária de IA. Na parte de princípios e valores, ainda não tem nada a respeito de princípios e valores, não tem código de ética, conduta, precisa considerar a autonomia humana, a questão da explicabilidade, decisão humana, não possui código de ética e precisa prover a proteção de grupos vulneráveis. Aqui na questão também de monitoramento, não foi considerado, e monitoramento é super importante, precisamos ter aqui rastreabilidade, indicadores, metas e métricas. Aqui, informação documentada, possui líder, mas ainda não criou o comitê, também precisa estruturar o projeto, definir as políticas. Na parte de risco, nós temos o risco de discriminação por viés algoritmo. Também nós temos o risco da falta de transparência. Medidas de salvaguarda, não tem nada sobre governança e gestão de riscos. E esse aqui é um cenário, né? Tá até aqui escrito na parte de riscos, ó. Precisa ter a avaliação de impacto e gestão de riscos. É um sistema considerado aqui de alto risco. Então, até aproveitando, deixa eu mostrar para vocês, ó, um cenário desse já é um cenário que você precisa levar para o seu plano de ação com gestão de riscos. E com certeza esse sistema merece uma AIA, que é uma avaliação de impacto algoritmo. Deixa eu mostrar aqui para você como que é essa estrutura. Essa estrutura, inclusive, é muito famosa. AIA, avaliação de impacto algoritmo. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pronto. Aqui é o procedimento, esse documento do procedimento de avaliação de impacto algorítmico, ele vai definir a nossa metodologia, né? Como que vai ser feita toda esta avaliação. Então, primeiro eu tenho a classificação do sistema de IA, nesse caso que vocês acabaram de ver do IA Compliance Canvas, nós já definimos, né, o sistema de IA de alto risco. Vamos ter aqui um questionário para avaliação de impacto algoritmo, vou mostrar aqui para vocês esse questionário também. Tenho o plano de ação com gestão de riscos e vou consolidar isso tudo dentro de um relatório conclusivo de impacto algoritmo. Legal. Vou mostrar aqui para vocês só um pouquinho, aqui mostra o escopo, a metodologia de gestão de riscos e plano de ação. Aqui fala do questionário AIA, questionário de impacto algorítmico, explica aqui toda a estrutura do documento, a análise de riscos. Então, tudo aqui para vocês. Vou mostrar tudo. Deixa eu mostrar agora o questionário. Este questionário, ele é muito robusto, tá? São 80 questões que você precisa responder
para fazer essa avaliação de riscos e impactos. Então, deixa eu ver se ele está compartilhando aqui. Está compartilhando. Olha só que legal. Quais são os objetivos do algoritmo e quais os problemas que ele se propõe a resolver? Os benefícios, a questão da arquitetura, o planejamento, vários pontos aqui, a parte de riscos, a parte de governança e compliance, tá tudo aqui. São várias questões. Aqui a parte dos dados, né, perguntando aqui os cenários de treinamento. Então, é muito completo, tá? Então, todas as questões aqui estruturadas, questões aqui relacionadas à ética. Então, você vai responder esse questionário, aqui a relação é 1 para 1, tá? Então, essa ferramenta, por exemplo, de triagem de currículos, eu ia ter uma área específica para essa ferramenta. Então, vou responder esse questionário para essa ferramenta. E vou levar todas essas conclusões lá para o meu relatório conclusivo. Uma estrutura bem completa aqui para essa parte de avaliação de impacto algoritmo que está aqui no coração da governança de IA. E vocês podem estar se perguntando aí, Lamara, como é que eu faço para ter acesso a esse questionário, essa estrutura, o IA Compliance Canvas? Inclusive, é importante falar isso, né? Não é só chegar e sair colando o post-it aqui no IA Compliance Canvas. Cada coluna dessa, vocês lá vão receber dentro da plataforma as instruções. Cada coluna, por trás dela, tem ali várias questões que precisam ser respondidas. Isso tudo é compartilhado com vocês. Por isso que, né, ali eu mostrei rapidamente, já fui colocando os post-its, mas para colocar ali os post-its são todas essas questões que estão lá dentro do nosso guia do IA Compliance Canvas e essa parte também de avaliação de impacto algoritmo, tudo dentro da nossa plataforma do AI Governance Leader, que eu vou mostrar para vocês amanhã como ter acesso a isso tudo. São mais de 30 controles, ferramentas práticas testadas, validadas com os nossos clientes, os nossos projetos. Então, é uma metodologia de trabalho que é utilizada aqui na nossa consultoria e que está muito validada. Eu preciso te trazer essa segurança. Não é, né, chegar lá no chat GPT, por exemplo, falar, GPT, me ajuda aqui a criar uma política de uso de inteligência artificial. Né? Você vai ver ali um belo de um documento bem superficial e que não vai refletir a realidade das organizações. Preciso te passar essa segurança que aqui nós atendemos clientes que passam por todo um processo de certificação ISO. Eu tenho clientes que sofrem auditorias financeiras, então é um nível aqui de governança, de detalhamento, né? Essas ferramentas, elas precisam ser muito robustas. Elas são validadas nesses processos. Então, são controles, ferramentas, documentos que passam por todo esse processo, tá? De auditoria, certificação ISO. Então, você vai ter aqui a segurança de utilizar artefatos que estão validados no campo de batalha, né? Adequados aqui, inclusive, para a realidade de várias empresas, porque aqui nós atendemos muitos segmentos de negócio. Nossa consultoria ela não é nichada, não atendo só indústria, eu atendo muitas empresas de tecnologia, atendo empresas do segmento educacional, tenho empresa aqui do agro também, então, dos mais variados segmentos aqui de mercado. E para empresas aqui de todos os tamanhos e portas, a gente aqui atende desde o pequenininho, menorzinho, até empresas muito grandes. Então, fica muito tranquilo que essas ferramentas também vão te trazer essa flexibilidade. E agora, vamos ver como que funcionam todas essas etapas da implementação do programa de governança de IA. Primeiro de tudo, isso aqui é muito importante. Anota. Existem 2 cenários que você precisa considerar para a implementação de um programa de governança de IA. Primeiro, o cenário as is. Como que funciona? É uma foto. Você tem uma foto de como que a empresa está hoje. Todos os sistemas de IA que ela já está utilizando. E ainda aqueles que vão ser desenvolvidos, adquiridos ou estão em construção. Então, é essa foto. Eu cheguei na empresa agora. Como que ela está? Então, esse cenário, eu já posso implementar aqui um programa de governança de IA. E um outro cenário que você pode ter a governança de IA é um cenário to be.
um projeto que ainda vai nascer, que vai ser desenvolvido. E é muito legal que logo nesse início você já pode fazer esse projeto de IA nascer em conformidade com os devidos controles. Portanto, desde a coleta desses dados até o deploy e o monitoramento, durante todo esse ciclo, envolvendo aqui a gestão de riscos, a governança de IA. Então, essas são as 5 etapas para implementar um programa de governança em IA. Você tem a primeira etapa, o planejamento, onde eu vou definir ali o meu comitê de governança de inteligência artificial, e esse comitê deve ser multidisciplinar, até porque hoje nós temos a inteligência artificial em diversos setores. Então é fundamental que você escolha um representante de cada área da organização, um representante do RH, do marketing, do jurídico, de TI, compras, ok? Anota, isso aí é muito importante. Eu vou ter o cronograma, vou mostrar aqui já para vocês o cronograma também. Kickoff, palestra, vou chegar já fazendo uma conscientização. Porque a conscientização, ela tem esse poder de fortalecer a questão da cultura organizacional, que é o nosso maior desafio. Então, ao iniciarmos aqui um projeto já com uma palestra de conscientização, nós já temos aqui um ganho muito importante para a organização. Depois eu sigo com a etapa de mapeamento. Então, a nossa segunda etapa é fazer um mapeamento e que já entra o inventário de inteligência artificial, muito legal, vou mostrar aqui para vocês também. Aqui nessa etapa, você também já vai fazer o preenchimento do IA Compliance Canvas para essas ferramentas de IA, e eu vou ter uma avaliação de riscos, eu vou ter uma avaliação de maturidade. Na terceira etapa, é a minha etapa de construção. Vou construir todos esses artefatos, política de uso de IA, vou definir a minha metodologia de avaliação de impacto algoritmo, que mostrei aqui para vocês, o plano de ação com gestão de riscos. Na etapa 5, eu vou ter a implantação. Vou fazer a implementação de todas essas medidas, vou fazer a atualização dos sistemas, vou seguir com o meu plano de gestão de incidentes de IA. Então, assim como lá na LGPD, por exemplo, você precisou construir o plano de gestão de incidentes de segurança para violação de dados pessoais, aqui você precisa também ter um plano de gestão de incidentes de IA. E por último, um monitoramento. Eu tenho minhas métricas, indicadores, operação, auditoria interna e externa. Vamos destrinchar agora, então, cada uma dessas etapas. A primeira etapa, então, que é a fase de planejamento, eu vou definir o líder do projeto. Então, aqui, o líder da governança de IA. Vou fazer a criação desse comitê, que já comentamos anteriormente, um comitê multidisciplinar que você vai criar, esse comitê vai formalizar. Vamos fazer a criação do cronograma do projeto, definindo o objetivo, o escopo, quantas fases, né, sprints, os ciclos que vamos ter aqui, entregas do projeto. Vamos fazer o kickoff, que é uma apresentação de start, uma apresentação para começarmos aqui já o projeto com o pé direito, envolvermos aqui todas as partes interessadas. Vou fazer a criação do plano do projeto, primeira palestra de conscientização e definir já os pontos focais para a próxima etapa, que vai ser o nosso diagnóstico e mapeamento. Então, até aproveitando aqui esse slide da fase 1, quero compartilhar com vocês o nosso cronograma. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aqui, cronograma. O cronograma é maravilhoso porque ele traz esse direcionamento para o nosso projeto. Tenho aqui muito bem definido quais são as fases, quais as entregas, data de início, data fim. Você vai colocar aqui todos os responsáveis, inclusive, deixa eu compartilhar aqui, ó, algo que a gente faz na nossa consultoria, dá muito certo. O cronograma, como vocês viram, ele é aqui logo na fase inicial, eu já tenho essa definição, mas, trazendo aqui, ó, dos bastidores comerciais da consultoria, diversas vezes consegui fechar projeto, bater o martelo aqui, ó, uhul, comemorar a venda com o cronograma. Por quê? Esses projetos de governança e compliance,
isso aqui também inclui não só a governança de IA, mas também LGPD, segurança da informação, não é tão palpável, visível para essas organizações o que elas vão receber ao final do projeto, né, durante o projeto. E quando elas olham o cronograma, fica muito mais visual. O que, que vai ser feito, o que, que vai ser entregue, quais são as responsabilidades. Então, diversas vezes eu falo logo para eles no início: olha, é só um esboço do cronograma, nós vamos definir ali, bater o martelo no início do projeto para essas atividades. Mas eu quero que você já visualize como que vai ser a condução do nosso trabalho. Isso aqui também me ajuda muito a não ter que brigar por preço. Porque esse cliente, ele vai comparar o comparável com o comparável. Ele não vai me comparar, por exemplo, com uma empresa que se diz fazer governança de inteligência artificial e entrega ali um diagnóstico bem bobinho e uma política de uso de IA. Não. Ele vai ver que a nossa entrega é muito mais completa. Então, deixo essa dica aqui para você. Que sucesso! Você vai ter acesso aqui ao nosso cronograma também. Lembre-se disso, você que vai passar por essa fase comercial, vai estar também estruturando tua consultoria, usa o cronograma também nessa fase comercial que vale muito a pena, faz muito sucesso, vai te ajudar a fechar projeto. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente como é que está o nosso cronograma. Então, aqui, ó, na fase de planejamento, tenho todas essas atividades que eu mencionei para vocês. Ó, reelaborar o plano do projeto, realizar a primeira palestra de conscientização, definir os pontos focais. Fase 2, que é o meu diagnóstico e mapeamento. Eu vou aplicar o questionário inicial, definir os papéis e responsabilidades, realizar a auditoria inicial para avaliação do grau de maturidade da nossa empresa. Vou realizar o inventário de IA, vou aplicar o IA Compliance Canvas, vou levantar aqui os requisitos, levantar os fornecedores de IA e contratos, vou levantar as políticas da empresa referente à compliance, porque eu vou pegar, por exemplo, aqui o código de ética e conduta e vou incluir aqui as questões de IA. Aliás, amanhã eu vou aproveitar que eu vou mostrar para vocês a política de uso de IA, vou mostrar também esse código de ética e conduta para IA. Tá bem legal. Fase de construção, vou definir esses requisitos, construir as políticas. Gente, está tudo aqui. Fase de implementação, tudo, 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 tudo. Bem mastigadinho, bem passo a passo, tudo que precisa ser feito. E isso aqui traz muita tranquilidade para você, que você sabe exatamente o que precisa ser feito em cada fase, cada entrega, e vai te ajudar muito a fechar projetos. Tá? Tanto aqui quem atua com consultoria, quanto quem vai defender dentro de casa. Vai chegar lá na empresa e falar: precisamos implementar a governança de IA. Isso aqui é algo também que eu já deixo aqui de sugestão para você. Já mostra ali no final o cronograma para eles terem visibilidade. Nossa, já está tão organizado assim, já sabe o que precisa ser feito. Vai ser sucesso na reunião. Os executivos adoram olhar ali já tudo bonitinho no cronograma, o que vai ser feito. Traz visibilidade, traz transparência. É muito bom. Então, passamos aqui, né? Mostrei para vocês também o que precisa ser feito nessa fase de diagnóstico e mapeamento. Um ponto importante aqui nessa segunda fase, além do IA Compliance Canvas que vocês viram, é um inventário. Como que eu vou gerenciar, estruturar os controles aqui de gestão de riscos, enfim, daquilo que eu não tenho mapeado? Impossível. Se eu não conheço o que eu tenho dentro de casa, como que eu vou governar? Impossível ter governança de IA sem ter um inventário, tá? O inventário é uma etapa fundamental. Por isso que eu fico louca pé da vida quando eu vejo alguém. Ai, me vê aí uma política de uso de IA. O que adianta se você não fez um inventário? Né? Isso aqui, de novo, não é um documento que vai resolver a vida, é toda uma estrutura de governança. E vamos sempre lembrar de olharmos aqui para a questão da cultura organizacional. Isso aqui é o ponto mais frágil e ao mesmo tempo o nosso elo mais forte. Deixa eu compartilhar aqui contigo também nossa ferramenta. Deixa eu apresentar minha tela. Nossa ferramenta para inventário.
Aqui tá a AIA que eu mostrei para vocês. Deixa eu compartilhar aqui do inventário, um segundo. Pronto, agora apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Aqui. Então, a nossa ferramenta de inventário. Super importante nessa fase de mapeamento. Tá aparecendo minha tela? Tá, ok. Então, eu tenho aqui o nome da ferramenta de a empresa, o implementador, o número de licenças, expiração, renovação, custo estimado. Isso aqui é muito legal, pois quando nós fazemos esse mapeamento, além de todo esse benefício para a gestão, para a governança, nós temos aqui a relação custo-benefício. Ao você catalogar e inventariar todas as ferramentas de IA que existem dentro da organização, você vai perceber também que, ó, tem muito dinheiro ali indo pro ralo e a empresa nem está enxergando isso. Ali, às vezes, está usando 3, 4, 5 ferramentas para o mesmo objetivo. Cada colaborador tem a sua preferida. Né? Isso poderia ser simplificado, padronizado. Você vai se deparar ali também, ao fazer esse inventário, várias ferramentas que não estão homologadas, que tem risco, né? Você vai lá, pega o histórico, descobre que é uma empresa que tem um belo histórico de vazamentos. Acontece muito isso quando nós fazemos inventário. Então, custo estimado, descrição, objetivo, uso pretendido da ferramenta, as áreas e cargos que vão utilizar, a versão que está em uso, foi homologado pela TI? Olha o Shadow AI aqui. As colaboradores usando ferramentas que não foram homologadas. Resultado da homologação, entre outros campos, tá? Segue aqui com vários outros campos que precisam ser preenchidos. E aqui também você vai aproveitar para catalogar os seus fornecedores de IA. Então, você já aproveita que está aqui fazendo inventário das ferramentas e já vai catalogar aqui também os seus fornecedores. Muito bom. Vai ganhar tempo já fazendo esses 2 levantamentos. Certo? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Então, gente, esse inventário faz muito sucesso, tá? Ele traz muitos resultados para a empresa. Continuando aqui no nosso case da V4. A V4, falando de papéis e responsabilidades. Então, um cenário desse que a empresa, né, vamos supor aqui, começou a trabalhar com os agentes de IA, começou a dar super certo, se tornou pioneira, reconhecida, e a empresa começou, desenvolveu ali, abriu uma célula de desenvolvimento de projetos de IA, contratou cientistas de dados, engenheiros de prompt. Então, a empresa está se consolidando também nesse mercado de ferramentas de inteligência artificial, está se tornando uma desenvolvedora. Né? Ela também ali está sendo provedora de IA, está incluindo plataformas de IA fornecendo produtos ou serviços. Isso eu estou trazendo aqui para vocês embasado na ISO 42001, que é o nosso guia, que é o nosso norte na governança de inteligência artificial, né? Essa norma tão importante que nos apoia e foi base sólida, fundamental para a construção de toda a nossa metodologia. E além disso, aqui o caso da V4, ela também é um usuário de IA, certo? Porque também dentro de casa, ela tem ali vários setores, o marketing, o RH, a TI, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Então, além dela ser uma provedora, ela é cliente de IA, ela é uma usuária. Vimos aqui também, ainda dentro dessa etapa 2, que é uma etapa forte de mapeamento, vimos a questão do inventário, vocês viram, é um verdadeiro raio-x, passa ali por vários setores da organização, sai catalogando todas essas ferramentas de IA. Quero que vocês levem essa mensagem dessa nossa segunda aula da imersão, como o inventário é importante. Coloca aqui no nosso chat, por favor, quem já tinha ouvido falar do inventário de IA? Como é importante catalogar isso tudo. É o ponto de partida, não tem como ter governança de IA sem fazermos esse inventário.
né? Fazendo aqui uma analogia para quem estudou LGPD, é como se fosse o nosso data mapping, tá? Por isso que nós não podemos pular esta atividade. Não é possível governar aquilo que não se conhece. E por hoje é isso. Amanhã, na nossa aula 3, vou mostrar para vocês mais ferramentas. Lembrando, tá? Essas ferramentas que eu mostrei hoje, cronograma, inventário, avaliação de impacto algoritmo, toda a metodologia ali, o questionário com mais de 80 questões. Isso tudo, são mais de 30 controles, ferramentas, documentos que nós utilizamos aqui com os nossos clientes na consultoria. Eu compartilho isso tudo com vocês. É a minha maior felicidade e isso traz muita segurança profissional. Você já chega aqui com ferramentas, com metodologias que estão validadas no mercado e que, além de tudo, né, de ter essa validação prática, está embasada, né, em algo muito forte. ISO 42001, toda essa bagagem prática e todos esses livros que eu li aqui também foi tão maravilhoso. Falando em livro, né? Daqui a pouco a gente tem aqui o link da pesquisa para você receber esse kit de livros, os 3 melhores livros que eu li sobre governança de IA. Para nossa aula 3 da manhã, vamos ter política de uso de IA. Vou mostrar para vocês, vou aproveitar para mostrar também o código de ética e conduta. Esse aqui é fundamental aos advogados, profissionais de TI, né? Vão gostar bastante. Isso aqui é muito importante. Vou mostrar para vocês também as ferramentas aqui que nós utilizamos para auditoria, tanto interna quanto externa. Você vai ver as habilidades e competências. Não adianta você conhecer bem a parte de fundamentos, todos esses riscos que você viu aqui, enfim, e não ter as habilidades e competências que são necessárias para assumir essas posições que nós vimos, dessas vagas, e também atuar com consultorias e treinamentos. Então, eu vou te mostrar quais são essas habilidades e competências que você precisa ter, precisa desenvolver para atuar na governança de IA, ter muito destaque e ser um sucesso. Vou te mostrar como precificar projetos. Aqui não é só a empresa vai lá, faz uma reunião, apresenta. Não, nós temos uma ferramenta de diagnóstico, porque eu preciso ter uma precificação muito assertiva. Então, eu já tenho que ter aqui um diagnóstico prévio de como que está a maturidade de governança de IA dentro daquela empresa. Isso vai me ajudar muito na precificação. Inclusive, é um investimento que eu faço aqui na consultoria para que a minha precificação seja bem assertiva. Que eu olhe ali para aquela empresa através do diagnóstico e consiga ali estimar qual vai ser o meu esforço naquele projeto. Então, esse diagnóstico vai te ajudar muito, tá? Inclusive, quem não vai trabalhar com consultoria, eu preciso também dizer que o diagnóstico vai te ajudar. Você vai dar esses primeiros passos de governança de IA dentro da empresa, vai levar amanhã esse tema para a tua organização, vai fazer uma palestra, vai mostrar o IA Compliance Canvas, você vai lá amanhã plantar essa sementinha. Uma das primeiras atividades que você vai ter que fazer também, assim como o inventário, é fazer esse diagnóstico, tá? Qual que é o nosso estágio aqui na empresa? Estamos na estaca zero? Não, já temos alguma coisa? É através do diagnóstico que você vai saber. Ele vai ser ali um termômetro de como está esse tema dentro da tua organização. Vou te mostrar como conquistar os melhores clientes, como ter prospecção, te mostrar todo esse passo a passo e você vai ter um plano prático amanhã bem palpável, bem visível, para sair do zero e conquistar as suas primeiras oportunidades e ser um profissional muito bem remunerado, valorizado e reconhecido na governança de IA, certo? Fechamos a aula de hoje, vamos lá. Frase secreta para receber o certificado. Papel e caneta. Vou passar agora o segundo trecho da frase secreta. Todos prontos? Vamos lá, vamos anotar? Então, primeira parte ontem foi IA sem governança. Então, IA sem governança. Hoje, a segunda parte é como construir. Então, segunda parte é como construir. Juntando as duas, IA sem governança é como construir.
Repetindo, IA sem governança é como construir. Amanhã, na nossa última aula, você vai receber o último pedacinho, vai formar a frase completa e vai poder me chamar lá no Instagram para receber o seu certificado, ok? E vamos lá, nossa pesquisa de feedback. Estamos liberando aqui o link no chat e também vai estar lá no nosso grupo, ok? Então, o link da pesquisa aqui no nosso chat e lá no nosso grupo, basta responder os 3 dias e você já está concorrendo. Eu vou deixar aqui uma dica: valorizo muito a criatividade de vocês. Não vou. As perguntas eu já fiz aqui muito direcionadas para não serem perguntas que vocês vão colocarem ali num chat GPT da vida e vai trazer respostas. Já são perguntas aqui bem direcionadas para saber se você assistiu a imersão e conhecer melhor você que está aí do outro lado, mas, né, quero que você saiba disso, eu valorizo muito a criatividade e capricha aí nas suas respostas, ok? Só uma observação. Amanhã é o nosso último dia e eu vou tirar do ar o link dessa pesquisa na sexta-feira às 20 horas, ok? Então, se por acontecer alguma coisa, lembre-se disso, né? Você precisa ter respondido as 3 pesquisas. Assista aqui as 3 aulas para você estar participando do nosso concurso. Então, amanhã é o grande dia, nossa última aula. Vamos terminar aqui de entregar o nosso projeto para V4. Vou te mostrar a política de uso de IA, vou te mostrar as ferramentas aqui de auditoria. Vamos compilar com sucesso, entregar aqui um grande projeto de governança de IA. Vou te mostrar todas essas habilidades, todas as competências que você precisa e como que você vai estruturar aqui o diagnóstico. Isso aqui vai ser fundamental para você precificar de forma assertiva e desenvolver projetos na governança de IA. Ok? Muito obrigada, espero que você tenha gostado da aula de hoje e te vejo amanhã. Nossa aula amanhã está imperdível, é fundamental para você decolar na governança de IA e é o último dia. Vamos formar aqui a frase secreta para você receber o certificado e também vai aqui, vamos liberar o nosso questionário com a pesquisa de feedback. Até lá, te vejo amanhã. Estou aqui torcendo para você ser aqui o ganhador do nosso concurso, ganhar o tablet e o kit de livros. Te vejo amanhã com a mão na massa. Obrigada e até lá!